É sobre isso que a gente vai falar hoje, os argumentos da existência de Deus. Mas de que maneira a gente vai falar isso, você vai ver durante a nossa conversa. Nós estamos recebendo hoje, pela primeira vez aqui no programa Eclésia, o padre Wilson Lazarotto, que está aqui ao meu lado. Boa noite. Boa noite, padre. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Um prazer enorme estar aqui. O senhor é um legionário de Cristo? Isso, eu pertenço à Congregação dos Legionários de Cristo. Eu sou atualmente professor do Seminário Maria Mater Ecclesiae, FIC Tapsirica da Serra, São Paulo. Nós recebemos várias dioceses do Brasil que mandam seus seminaristas para estudar conosco e queremos ajudar, né, a formação da igreja no Brasil com a formação de sacerdotes. Né? Então, o senhor trabalha com seminaristas de diversas regiões do país? Sim, nós atualmente temos quase 80 seminaristas, né, que estudam conosco, são atualmente de 5 dioceses, né, que enviam os seus seminaristas para a formação conosco na Mater Ecclesiae. Foi um pedido de João Paulo II para nós, o seminário começou a existir no ano 2000. Foi São João Paulo II que pensou nesse seminário? Que pediu para o Legionário de Cristo ajudar na formação da Igreja do Brasil. E nós, Certo. em resposta, fundamos o Mater Ecclesiae no ano 2000, antigamente em Arujá, na Diocese de Mogi das Cruzes. Certo. Desde 2005 estamos em Tapsirica da Serra, que é a Diocese de Campo Limpo. Que legal. Bom, então eu falei certo aqui no início do programa, né? Filosofia tem a ver com o que a gente vai falar. E o senhor leciona essa matéria lá? Sim, eu sou professor de filosofia, leciono algumas matérias, principalmente metafísica. 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 O que é metafísica, padre? Estuda a realidade. Existem várias ciências. Certo. Né? Sei lá, a odontologia estuda os dentes. Certo. Né? A cosmologia ou a astrologia estuda os astros, os planetas, ok. né? Mas existem modos de ver a realidade. Não sei, pensemos no corpo humano. Né? A medicina estuda o corpo humano enquanto ele é curável. Certo. Já a anatomia estuda apenas as partes do ser humano sem se interessar se deve ser curável ou não. A metafísica vai estudar toda a realidade por um aspecto muito fundamental. O que significa, a frase parece meio complexa, para a realidade existir? O que é o ser da realidade? Quais são as características fundamentais de tudo aquilo que existe? Certo. Isso é estudo da metafísica. Então, nesse aspecto, a questão da discussão sobre a existência de Deus, sobre a existência da alma, a existência do espírito, são questões que a metafísica vai cuidar? Não prioritariamente. Certo. Vai estudar, em primeiro lugar, o mundo, as coisas Entendi. que existem, mas quando eu estudo o mundo, opa, de onde ele veio? Qual é a causa desse mundo? Na metafísica, vai estudar a Deus, vai chegar a Deus como uma necessidade. Essa realidade que existe, que tem tantas características, ela tem um Criador, ela tem uma causa primeira. Né? Existe uma outra matéria que eu leciono, que um pouco será o argumento desse dia, que é a teologia filosófica. Teologia filosófica. Ou teodiceia, tem vários nomes para essa ciência, né? E que é um passo sucessivo à metafísica. Interessante. Na metafísica eu vou chegar a dizer, bom, o mundo existe, tem tantas características, tem tais propriedades e tem uma causa. Só que eu vou parar ali. Vou explicar quais são as causas desse mundo. Certo. Na teologia filosófica eu vou dizer, bom, existe uma causa principal, Deus, o que eu posso dizer dele? Interessante. Né? Ela vai ter dois aspectos fundamentais, que de fato é aquilo que traremos nos próximos programas. Então vamos começar para valer então, para a gente não perder tempo e a gente entrar aqui no nosso tema. Bom, até mesmo para quem já está acostumado com o nosso programa, para quem nos acompanha sempre aqui, eu acho que essa breve introdução, algumas pessoas talvez já fizeram relações, já pensaram em outros temas que aqui já trabalhamos. Por exemplo, numa outra oportunidade, falamos aqui no nosso programa Eclésia sobre as 5 vias de Tomás de Aquino. Exatamente. É um assunto que tem relação com o que a gente vai conversar hoje. Né? É um dos argumentos da teologia filosófica. Certo. As provas que Tomás de Aquino coloca sobre a existência de Deus. Bom, se você não assistiu esse programa, eu convido para que você acesse o nosso site no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br/eclésia, que é a nossa página. Aí você clica em vídeos, vai abrir todos os programas que a gente já exibiu, né, ao longo dos anos. Um desses programas justamente é esse tema, as 5 vias de Tomás de Aquino. Mas no programa de hoje vamos conversar então sobre outros possíveis argumentos para discutir a existência de Deus. Logo de cara, eu pergunto ao senhor, Padre Wilson, é realmente necessário provar a existência de Deus? Bom, para o cristão não. A fé é dom. E a nossa experiência religiosa, para aquele que crê em Deus, para aquele que vive
uma vida cristã, não é tão necessária assim a razão. Certo. Porém, fica o convite que faz São Pedro na sua segunda carta. Deveis dar razões da sua fé. Existem dois grandes perigos, diácono, no mundo contemporâneo, que enfrentam os cristãos. O fideísmo e o ateísmo. O que é um e o que é outro? Ateísmo, todo mundo já sabe, né? É negar a existência de Deus. Certo. Agora, o fideísmo é ter uma fé que vai contra a razão. Por exemplo, pensemos nos atentados que fazem muitos religiosos de outras religiões. Pensemos nos atentados muçulmanos que fizeram, infelizmente, né? Certo. Derrubaram aquelas torres gêmeas em Nova York, né? Eles acreditam que aquilo é um ato de fé. Entendi. Porém, nós sabemos que é um ato totalmente irracional. Se Deus é Deus, o Deus da nossa fé, é o Deus bondoso, o Deus misericordioso, o Deus que condiz com a nossa natureza humana, é um Deus compreensível. É um Deus que supera a nossa razão. Mas é um Deus que eu posso entender. Certo. Então, querer, por assim dizer, provar, dar razões sobre Deus, é de algum modo querer entender a Deus. Quem é esse Deus? O que eu posso fazer com a luz da minha inteligência para conhecer a Deus? Né? A revelação nos dá muitas coisas. A revelação, você sabe, né? Aquilo que Deus, através das Sagradas Escrituras, através dos Santos Padres, através dos apóstolos, foi revelando para que nós conhecemos o seu mistério de amor. Certo. Porém, a nossa razão também é caminho para Deus. De fato, a Suma Teológica começa assim, de Tomás de Aquino. Certo. Né? A razão humana pode conhecer ao seu Criador. De fato, ela pede conhecer o seu Criador. Nós queremos saber de onde existimos. Até mesmo o Catecismo da Igreja Católica, nas suas primeiras páginas, já trata disso Homo também. capax Dei. O homem é capaz de O Deus. homem é capaz de Deus. Né? De fato, Bento XVI, um discurso que ele deu em 2006, se eu não estou errado, tratando um pouco do tema da evolução, e que veremos um pouquinho hoje, né? Certo. Ele fala que o homem se define como aquela criatura que não somente é criada por Deus, mas é capaz de compreendê-lo. Mas nesse sentido, padre, eu modifico a primeira pergunta. É possível provar a existência de Deus? Bom, já quando existem vários tipos de provas. Pensemos, por exemplo, na prova de uma equação. Estamos aqui nesse estúdio da século XXI, deve ter mais ou menos uns 15 metros quadrados. Eu faço uma prova, eu digo que tem 15 quadrados, então eu vou medir a largura, meço a altura do prédio, a distância que tem aqui nas paredes, certo. E faço o cálculo que sim, de fato tem 15,6 metros quadrados. Ok. Ok? Com Deus não posso fazer isso, Deus não é sujeito a cálculo, né? Existem as provas do ponto de vista da ciência empírica, daquilo que nós consideramos como ciência, né? Da física, da biologia, da química, da bioquímica, da medicina, né? Ou seja, ciência empírica que passa pela experiência. Que passa pela experiência, tem um Certo. experimento. Entendi. Né? O que essas ciências fazem? Bom, eu quero provar que, não sei, oxigênio e hidrogênio geram água. Então, vou lá, coloco um tubo de ensaio, trabalho, decanto e percebo, opa, quando eu faço a decantação, encontro esses dois elementos. Só que Deus, eu não sei vocês, se tiver essa graça, bendito seja Deus, não está voando por aí para eu colocá-lo num laboratório, para colocar num tubo de ensaio e fazer um experimento sobre ele. Né? Deus não é suscetível a esse tipo de prova. E tampouco é suscetível a prova lógica, no sentido estrito. Tomás de Aquino e Aristóteles falam que existem dois tipos de provas. As provas propter quod e provas quia. Repete, por favor, provas. Propter quod e provas quia. O que significa cada uma delas? Propter quod, em razão do quê? Certo. Então, fazemos o exemplo de Dumbo. Todo mundo conhece Dumbo da Disney, né? A história do elefantinho que voa? O elefante que voa. Como é que é uma prova propter quod? Ela parte de premissas superiores, né? E tenta chegar a conclusões. Todo elefante voa, Dumbo é um elefante, logo, Dumbo voa. É um exercício de lógica. Existe lógica. Deus, porém, não existe nada maior do que ele. Dizia já Santo Anselmo, Deus é id quod maius cogitare neque, aquilo do qual não podemos pensar nada de maior. Né? Deus é o supremo,
é o máximo pensável, é a causa de tudo, a metafísica não vai levar a isso, dizer que Deus é a máxima perfeição do universo. Portanto, não posso fazer um argumento demonstrativo de Deus. Aliás, só interrompendo, se a gente está fazendo um programa sobre os argumentos da existência de Deus, o senhor já deu um, que é o argumento de Santo Anselmo de Cantuária, né? Exatamente. Que fez justamente isso que o senhor acabou de nos ensinar. Aquilo que a gente pensa ser um ser maior, perfeitíssimo, inteligentíssimo, belíssimo, esse ser, ao conceber, ele só pode ser Deus. Isso e necessariamente deve existir o que diz Santo Anselmo. Porque já que ele é perfeitíssimo, ele não pode dar o luxo de não existir. Sim, se algo é perfeito, deve existir. Se não existe, não possui a perfeição da existência, portanto não é perfeitíssimo. Claro. Né? Mas voltando um pouco ao argumento. Tá. Deus, portanto, eu não posso colocar uma premissa maior do que Deus. Porque teria que existir algo maior que Deus, ao qual nós chamaríamos Deus. Né? Deus, eu posso mostrar as provas quia, que são as provas do porquê. Já que existe isso, necessariamente deve existir outra coisa. Está molhado, estava vindo para cá hoje, peguei uma baita de uma chuva na Bandeirantes, Certo. olho o asfalto, está molhado. Por que está molhado? Ah, porque choveu. Eu não vi a chuva. Mas ao ver o chão molhado, é uma conclusão lógica que choveu. As provas que vão basear-se na observação empírica, na observação indutiva, ou seja, eu vou pegar vários elementos da realidade e concluir que deve existir um Criador. Certo. Né? Vejam, vou conhecer a Deus daquilo que a minha razão é capaz de conhecer dele. Né? Vou partir das criaturas e ir ao Criador, aquilo que dizia São João Paulo II na Physitheratio. Parto dos fenômenos, daquilo que está no nosso mundo da vida, na nossa experiência, e vou à razão dessa experiência, Deus. Mas nesse aspecto, a lógica tem que sempre estar presente para chegar a essas conclusões Sim. corretas, né? Assim, nunca faltaremos à verdade. Né? A lógica, para ser verdadeira, tem que corresponder à realidade. Lembra do exemplo do Dumbo? Certo. Onde é que está errado esse argumento? Que os elefantes não voam. Ou seja, a premissa é falsa. A premissa é falsa. Nessa lógica que usaremos, teremos que sempre ter uma premissa fundamental. Certo. O homem é capaz de conhecer a verdade, é capaz de relacionar-se com o mundo e entender a lógica do mundo. E, usando raciocínios, lógico, todos eles correspondentes à experiência. E a gente fala de experiência? Do experimento no laboratório? Não. A experiência que eu tenho de estar olhando para o senhor agora. Estou olhando para o senhor. Opa, não posso negar o fato da evidência de que tem um ser humano diante de mim. Certo. Isso me refiro com a experiência. Vamos observar a experiência comum do homem. Entendi. E, através dela, perceber esse mundo não se justifica. Olhar para o universo como um todo, para as criaturas, e a partir da análise dessas criaturas dizer, olha, não é possível que não exista uma causa, um primeiro fundamento, Aristóteles chama de ato primeiro, da primeira perfeição que gere esse mundo, que dê origem a esse mundo. Aliás, está aí a primeira causa, a primeira via que São Tomás de Aquino vai discutir. Exatamente. Então, aqui nos colocam 3 vias muito parecidas. Certo. De Aristóteles, né? A via do movimento, que é a primeira via, a via da causalidade e a via da necessidade. A terceira via é muito parecida àquilo que a gente vai falar hoje, que falaremos hoje. Existe uma necessidade de que exista um Criador. Bom, eu já vou perguntar na sequência isso para o senhor, porque está interessante a nossa conversa. O assunto é bacana, é interessante, acompanhe conosco o raciocínio devagar. O padre é especialista nesse assunto, professor de metafísica, vai nos ajudar a entender. Mas relembro aqui, né, para os nossos amigos telespectadores. A gente cita aqui a colar a questão das 5 vias de São Tomás de Aquino. Se você não está muito familiarizado com isso, vá até a página do programa Eclésia e assista ao programa que aqui fizemos. Naquela ocasião foi com o padre Guido Montinelli, sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente não vai conseguir esmiuçar todas elas. Padre, mas existe algum, vamos dizer assim, algum conceito atualmente que resuma tudo que o senhor está trazendo para a gente no início desse programa? Um conceito que está muito presente, não somente em âmbito católico, mas sobretudo em âmbito científico, é o conceito chamado design inteligente, do desenho, do projeto inteligente. E o que consiste esse conceito do design inteligente? Basicamente em 2 coisas. A primeira, o mundo, na sua
realidade possui constâncias e uma necessidade tal e uma lógica tal de consecuções de fatos que vou precisar de uma coisa a qual nós chamamos Deus, usando um pouco o mote tomista, Certo. que dê razão e que dê inteligibilidade a esse mundo, que dê essa lógica à realidade. Certo. A segunda coisa é perceber justamente o aspecto mais fundamental da inteligência. Se eu posso compreender e se as coisas são compreensíveis, eu compreendo que isso é uma folha de papel, tem que existir uma inteligência. Quando eu olho essa folha de papel, pensemos nisso. Perceba que foi um ser humano que a fez. Não nasce papel em árvore. Tem alguém que pensou, que colocou, que pensou na quantidade concreta de elementos químicos que vão aqui, o elemento para dar a cor branca, o elemento para a impressão dessa pauta que estamos vendo hoje. Alguém pensou nisso. Encontro uma inteligência, uma razoabilidade. Certo. As coisas não são fruto do caos. Quer dizer, um outro exemplo, se eu visitar uma cidade que acabou de receber um furacão muito violento, a cidade está devastada. No meio daquela bagunça toda, eu encontro um relógio funcionando. Porque Exato. ali há engrenagens, há uma série de outras peças que, apesar do furacão, não impediu o funcionamento daquele relógio. Quer dizer, eu consigo constatar a partir do relógio que alguém inteligente bolou, criou, adaptou aquelas peças para que aquele relógio ficasse funcionando mesmo depois de uma situação difícil. Exatamente, né? Então, cheguei à conclusão que existe alguém inteligente para fazer aquilo. Exatamente. Esse design inteligente vai estudar vários elementos do nosso mundo circunstante, né? E mostrar, lembre, mostrar a necessidade, um pouco como a terceira via, de que exista um ordenador, um criador inteligente. Certo. Né? Esse argumento, ele nasce em âmbito cristão e temos que dar aqui o nosso favor aos irmãos protestantes americanos, que são os maiores promotores desse argumento. Incentivadores desse argumento. Contra uma coisa que é científica, que nós sabemos que existe, que é o tema da evolução. Certo. Né? A evolução, vista como ela se vê hoje em dia na grande maioria dos cientistas, é visto como um evento caótico, né? Com dois grandes mecanismos, né? O acaso e a seleção das espécies. Mas, para a gente no início dessa questão, Darwin, quando pensou nessa teoria da evolução, ele excluiu Deus dessa história? Muito pelo contrário, Darwin era um cristão, né? Quando ele começa o argumento dele, ele fala que existem várias espécies que vão sobrevivendo umas às outras, mas todas elas têm a sua lógica, têm sua origem em Deus. Certo. Né? Darwin não coloca o caos na realidade, ele apenas coloca uma lógica, né? Ainda existe, hoje, inclusive o darwinismo é muito discutido hoje em dia pelos mesmos cientistas, mas não podemos negar a lógica de que umas espécies sobrevivem a outras. Pensemos, por exemplo, no Homo sapiens e no Homo neanderthalis. Sabemos hoje que existiram e conviveram durante algum tempo duas espécies humanas, entre aspas, o Neandertal e o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie. Certo. Por várias razões, a nossa espécie predominou sobre a outra espécie hominídea. Então, qual é o problema, então, da teoria de Darwin? O problema é o acaso. Né? O elemento caótico da realidade. Faça um exemplo para o senhor. Né? Voltando ao exemplo da estrada. Tá. Que eu estava vindo para cá, encontro que está a estrada molhada e encontro uma causa. Né? Na natureza, essas causas se explicam. Não somente choveu. Eu sei que no dia de hoje houve uma temperatura elevadíssima na cidade de São Paulo, tinha muita umidade no ar, e que isso acontece com frequência, com constância. Certo. O elemento da inconstância e da não lógica, do caos, é aquilo que nós, como cristãos, não aceitamos. Certo. Porque o mundo não é caótico. Né? Todas as realidades, elas têm uma causa. Eu gosto de usar para explicar o caos e o acaso, o exemplo de uma bomba. Digamos que o senhor quisesse acabar com o século XXI. Né? Então o senhor vem aqui, traz uma bomba para cá e vai explodir um estúdio. Só que chega aqui os nossos diretores do programa, acha uma mala muito esquisita, isso aqui. O que está fazendo aqui? E vai e deixa no correio com achados e perdidos. Certo. Certo? E dentro de 2 horas, cabum, explodiu o correio.
um evento caótico, tristíssimo, mas ambos eventos têm uma causa, Certo. né? A causa que o senhor queria explodir o século XXI e o seu diretor que queria devolver esse bem para alguém que perdeu esse bem. Deixa elas perdidos. Certo. Ok? Os teóricos da evolução nihilistas, um pouco mais que creem no nada, que creem que não existe uma causa inteligente, dizem que tudo é caos, que não existe razão de ser das coisas. Não, as coisas têm uma causa. Pode ser que ainda não tenhamos encontrado essa causa na realidade, mas não é caótica. Nós sabemos hoje que as estrelas explodem no universo. E antigamente não se percebia, achavam que era um evento, sei lá, místico, alguma coisa. Não. Sabemos que tanta temperatura as estrelas podem... Existe uma causa ali, existe uma lógica na realidade, né? Que não é caótica, que não nega a nossa inteligência, podemos compreender. Quer dizer, o caos, o acaso, ele não tem como se sustentar do ponto que Darwin pensou. Porque Darwin pensava numa espécie de uma vamos chamar aqui de ameba, né? De um ser pouco desenvolvido do ponto de vista biológico, que a partir desse ser pouco desenvolvido, de acordo com esse acaso ou caos, se tornou outros seres mais evoluídos, né? Esse caos que é o problema, então. É o caos que é o problema. Que existe uma certa evolução, não podemos negar. Certo. De fato, a igreja nunca o negou. Já Pio XII, né, um documento, falava sobre não negar a evolução. Colocava algumas condições. A existência da alma humana, da criação divina por Deus da alma humana, mas nunca negou a ciência. O problema é quando essa ciência trai a ela mesma. Eu quero dizer contrair a ciência. Se eu, como filósofo que sou, faço uma afirmação de medicina, né? Então, não tenho eu os elementos de conhecimento para falar sobre a cura do câncer. Certo. A medicina, quando nega a Deus, a ciência, quando nega a Deus, não está dentro do seu âmbito provar. De fato, a ciência não pode nem provar a causalidade, nem o caos. Certo. Porque ela se baseia no seu âmbito qualquer, o experimento. Ela não pode nem negar a Deus, nem sequer afirmá-lo. Certo. Né? O caos é que ele não se sustenta nem sequer cientificamente. Porque o caos não é um elemento de laboratório. Né? Entendi. Um cientista, quando vai fazer água, ele coloca hidrogênio, coloca oxigênio e faz água. Não vai sair dali nunca ácido sulfúrico. Entendi. Né? E nem há como ficar esperando essa água surgir do nada. Exatamente. Se algo existe, de algo deve vir. E não somente vem do nada, mas vem com ordem. Né? Como é interessante, e aí temos que valorizar a ciência. A gente fala um pouco que contrário à ciência, mas não. Quanto ela nos mostra, cada vez que a gente vai conhecendo os elementos do universo. A igreja nunca excluiu o papel da ciência. Muito pelo contrário. A primeira academia de ciência que temos por ciência na Idade Moderna está na igreja. Tantos e tantos sacerdotes, bispos que colaboraram com o O avanço da ciência. O inventor do rádio, um sacerdote. Padre Landel de Moura. Exatamente. Não, e assim vai, as primeiras 30 crateras da Lua que levam o nome de padres jesuítas. Exatamente. E a gente ia aqui longe porque o pai, o Gregório Mendel, o pai da genética. Da genética, enfim, a gente ia longe. Mas para a gente continuar, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes do intervalo eu queria fazer essa pergunta para o senhor. A teoria do design inteligente, então, ela é contrária da teoria da evolução? Não, não é contrária. Ela tenta trazer ordem à teoria da evolução. Ela vai colocar que a teoria da evolução ela é possível, mas só é possível a partir de um ordenador. Certo. Né? Pensemos num vírus de computador. Acaba com a nossa vida. Temos lá nossos arquivos, né? Temos nossos trabalhos. Não é do nada que eles desaparecem. Surgiu ali um elemento estranho que começou a destruir a nossa máquina. Certo. Né? O que nós queremos evitar com a teoria do design inteligente não é negar a ciência. Certo. É trazer justamente razoabilidade à mesma ciência. Entendi. Né? Trazer um elemento fundamental da mesma ciência que é ser racional. Né? E não usar elementos acientíficos, não científicos, para negar a Deus. Bom, padre, falando de design inteligente, né, que é um conceito que o senhor estava apresentando para a gente no bloco anterior e que eu achei bem interessante,
eu pedi para o senhor pensar em alguns exemplos da natureza. Como que a gente pode notar esse design inteligente para a gente pensar que um ser inteligente pensou naquilo daquela maneira e por isso está acontecendo em todos os lugares? Muito bem. Um primeiro exemplo interessantíssimo é a passagem. Vamos voltar que está falando da evolução, lembra, né? Estamos falando da evolução do não vida para a vida. Né? Existe, evidentemente, um abismo entre aquilo que é vivo e aquilo que não está vivo. Certo. Não? Os elementos vivos, que eles se reproduzem, que eles se alimentam, que eles se sustentam, que têm movimento, que têm um dinamismo. E que esses elementos sozinhos não existem na natureza. Posso eu juntar todos os elementos químicos que tem no ser humano e não formam o ser humano? Se eu pegar tudo que tem no ser humano E juntar, colocar num laboratório, não necessariamente vai sair um ser humano. não vai ser um ser humano. Faltam elementos. Aqui encontro que para esse aspecto concreto da vida, tem que existir algo que faça passar do não vida para a vida. Certo. A vida supõe uma complexidade tal que vai além da mera junção de elementos químicos. Podemos pensar, por exemplo, pense em outros lugares que apenas a ciência contemporânea já encontrou do universo. Por exemplo, Marte, outras luas de Saturno, luas de Netuno, né, que tem elementos de água. E, pelos cálculos que temos, não existe nenhum tipo de vida. Né? Não houve ali, não somente condições, mas não houve vida. Certo. Né? Tem que ter algo mais. Tem que existir uma causa, um elemento que reúna a complexidade de qualquer partícula vivente, ainda considerando que existe evolução. Vamos considerar que existe evolução, vamos aceitar a tese, existe evolução, e, de fato, não podemos negar certas evidências, né, que as coisas se desenvolvem e vão melhorando. Muito bem. Considerando isso, a passagem da não-vida para a vida é muito mais abismal, o senhor falava do exemplo da ameba, que a passagem da ameba para o ser humano. Quer dizer, é uma distância gigantesca. Gigantesca, entre um grupo de moléculas juntas para uma célula, para um vírus. É muito mais complexo. Né? Essa complexidade encontrada na natureza, essa lógica, a reprodução mesmo, pensa no elemento da reprodução, como podemos pensar, né, que 2 células geram um ser humano? Né? E que daquele pequenininho tudo se desenvolve na nossa, uma natureza maravilhosa como a nossa. Tem que ter algo mais, tem que ter alguém ter pensado nisso. Oh, padre, em relação ao ordenamento e à beleza, quando a gente observa isso no universo como um todo, faz parte dessa discussão aqui do design inteligente? Com certeza. Um grande exemplo, vocês vão ver depois, vocês vão ver na imagem, né? O quadro de Fibonacci. Ah, a chamada sequência de Fibonacci? Exatamente, né? É uma sequência matemática certo, que se encontra em grandíssimos padrões, seja no mundo natural, seja no ser humano. Bom, só ambientar aqui as pessoas, né? No ano 1170, e morreu no ano 1250, viveu então um italiano chamado Leonardo de Pisa, né? O nome Fibonacci é do pai, que ficou conhecido como Leonardo de Fibonacci. Ele, ao observar a reprodução de coelhos, ele percebeu ali uma proporção matemática, na qual ele desenvolveu, e é um grande matemático, um grande estudioso, era cristão, Leonardo Fibonacci, e essa sequência, essa proporção matemática ficou conhecida como sequência de Fibonacci, que é essa que o padre estava explicando. Pedi para o diretor repetir a imagem, né? Quando a gente olha esse gráfico, a gente percebe justamente essa sequência lógica, que a gente não vai esmiuçar isso aqui agora, porque a gente não tem tempo. Mas, em poucas palavras, há uma proporção matemática na qual a gente vê, por exemplo, esse gráfico demonstrando o que Fibonacci pensou, e que essa mesma lógica, essa mesma beleza, essa mesma curvatura lógica, a gente encontra em diversos elementos da natureza. Por exemplo, onde a gente encontra essa lógica de Fibonacci? Por exemplo, nos elementos geológicos, nas pedras. Nas pedras existe essa proporção de Fibonacci? Fibonacci, por exemplo, quando você faz a análise do modo como os átomos se relacionam dentro de uma pedra, você encontra essa sequência. Ou nos elementos vivos, é muito interessante nos elementos vivos. Você pega, por exemplo, corta um tronco de uma árvore. Certo.
você vai encontrar essa sequência de algum modo. Bom, no desdobramento de uma onda do mar, a gente encontra ali o ângulo relacionado também a essa lógica da sequência de Fibonacci. Exatamente. A orelha humana, Exatamente. na orelha humana a gente encontra também a sequência de Fibonacci. Mas não é só isso. Quando a gente olha, por exemplo, a foto de uma galáxia, Exatamente. aquele movimento espiral de uma galáxia, a gente olha também ali a sequência de Fibonacci. Mas o senhor disse assim, a gente encontra em elementos da natureza, como a gente viu. Um caramujo, por exemplo, a gente encontra a sequência de Fibonacci. Mas isso está presente na arte também? Na arte também. Sabemos que as pinturas mais antigas feitas por seres humanos estão nas cavernas de Altamira, no norte da Espanha. Certo. Né? E temos toda a arte contemporânea, a arte moderna, fazendo análise dos padrões que o ser humano usa para desenhar. Vou encontrar os mesmos elementos de Fibonacci na arte rupestre, mais ou menos 10.000 antes de Cristo, que na arte do século XXI. Mas isso é uma coisa maravilhosa. Né? Coisa maravilhosa o fato de que existe um modo racional, inclusive matematicamente provável, de existir. Isso mostra a inteligência. Se existe racionalidade, lembra que falávamos que uma coisa importante é que se algo é inteligível, tem que ter inteligência. Certo. Diácono, o senhor tem 90 mil reais aí para me dar? Não, eu adoraria ter, mas não tenho não, padre. Então não me pode dar. Se a realidade é desse modo compreensível, é impossível que a compreendamos se algo não der inteligência à realidade. Né? O design inteligente não somente fala de que existe uma lógica e um ordenamento no mundo. Fala de que o mundo é inteligível. Nós somos capazes de conhecer as coisas com verdade. Certo. Porque existe verdade nas coisas. Interessante. As coisas são racionais. As coisas são inteligíveis. E se elas são inteligíveis, é porque alguém deu inteligência a elas. Entendi. Só para ficar bem claro aqui, em relação a essa discussão que a gente está falando sobre Fibonacci, essas imagens que a gente viu, o diretor pode voltar algumas para a gente. Por exemplo, numa folha a gente encontra essa proporção de Fibonacci, tantas coisas que a gente falou aqui, na orelha humana, flores, a gente encontra a sequência de Fibonacci. Na arte, por exemplo, no quadro mais famoso do mundo, que é a Mona Lisa, a gente encontra ali a proporção de Fibonacci. Essa perfeição que a gente vê na natureza, esse ordenamento, ele foi para a arte, mas aí os artistas sabiam disso, por isso que eles aplicaram a arte? Justamente porque não sabiam. Esse é maravilhoso. Porque não sabiam? Não sabiam. Entendi. Quantos artistas são intuitivos? Eu tenho certeza que aqueles homens primitivos que pintaram nas cavernas sobre as suas Bom, esses não poderiam saber, mesmo que foi muito antes do próprio Fibonacci descobrir. Exatamente, pintaram com essa lógica. Ah, interessante. É algo, de algum modo, inscrito na natureza humana. A gente poderia chamar como se fosse uma espécie de assinatura de Deus, né, nesse ordenamento? Muitos dizem que sim. Certo. Muitos dizem que é um pouco a fórmula de Deus, né? A equação que representaria o pensamento divino. Que coisa maravilhosa isso, Né? Porque nesses grandes pintores da Renascença, ou nos mais antigos ainda da arte rupestre, mas no design gráfico a gente vê isso também. Exatamente. Né? Em grandes logotipos de empresas, eles pensam hoje, obviamente hoje eles pensam e conhecem. Hoje já é pensado, né? Já conhece isso. Mas quer dizer, a gente vê isso, salta aos olhos a beleza. Exato. A beleza, ela tem uma proporção, ela tem uma lógica. De fato, o que não é belo é aquilo que, de algum modo, desproporcional, fora da lógica. Né? O pecado, pensando um ponto de vista mais cristão, né? Ele não somente ele é ruim, ele é feio. Certo. Ele está longe daquilo que poderia ser pensado como bom e como amável. Que a beleza suprema é o próprio Deus, obviamente. Exatamente, né? Padre, mas de maneira bem simples que o nosso público está entendendo. Eu consigo afirmar, então, que através desse ordenamento, dessa beleza, demonstrável de maneira matemática, como a gente estava falando agora aqui sobre essa teoria, essa progressão matemática de Fibonacci, tudo isso faz parte daquilo que o senhor falou lá no início do programa. Ao enxergar esses elementos, obviamente a gente vai chegar a uma conclusão que há uma inteligência Que existe ali atrás? a necessidade de uma inteligência. Certo. O caos não poderia ter gerado isso. Justamente porque, pensa na sequência de Fibonacci, justamente. Né? É impossível que uma constância tal se realize
em tantos lugares do universo tão distantes, você falar de uma galáxia e numa caverna rupestre. E ter a mesma lógica? E ter a mesma lógica, seria impossível que o caos gerasse isso. Né? Tem que existir um ordenador. Tem que existir alguma inteligência, a qual nós chamamos Deus, que dê ordem, que dê lógica a tudo isso. Acho que uma outra maneira simples de pensar isso é quando a gente olha para o ser humano. Obviamente, se a gente for estudar o DNA de uma pessoa, né, dizem os cientistas que ali há sinais codificados, que há uma série de elementos presentes no DNA humano, de uma razão, de uma beleza tão perfeita que é impossível que o acaso aconteça. É a mesma lógica que a gente está falando. É a mesma lógica. E é impossível, inclusive, reproduzir. Os mesmos elementos, os cientistas que tentam clonar o ser humano, infelizmente tentam fazer isso, eles não conseguem criar do zero. É impossível criar proteínas do zero. Há um grande esforço para isso, para criar uma proteína do zero, né? Mas não estão conseguindo até agora, porque os elementos não se juntam por acaso. Certo. Existe uma força criadora, na realidade, né? Que Deus, na sua imensa bondade, porque Ele é criador, Ele dá força às coisas, né? O elemento que Aristóteles fala de ato e potência, né? Dessa ação causal para as coisas, né? Que elas mais ou menos se desenvolvam sem que Deus tem que estar assim diretamente intervindo, né? Como se fosse um passe de mágica. Deus não dá um passe de mágica para a realidade. Certo. Ele cria as coisas com ordem e as coisas vão se desenvolvendo segundo os planos divinos, né? Mas sem acaso, sem caos, né? Deus, quando a gente fala, justamente essa é a beleza também, que você leva a conhecer a beleza de Deus, né? Quando a gente vê essa lógica, a gente vê que Deus não é um mago estranho. É alguém que pensa, que cria e coloca ordem, e o máximo da criação é o ser humano, né? E justamente quando a gente vai discutir o ser humano, quando entra nessa história, né, antes da gente ir para a última parte do nosso programa, falando da relação direta desse Deus com o homem, geralmente nós cristãos somos acusados por alguns desavisados, porque o bom cientista, ele sabe do que a gente está falando aqui. Exatamente. Ele não exclui essas possibilidades, essa beleza, conhece muito bem o que conversamos até aqui. Mas alguns pseudocientistas, ou vou dizer assim, ateus desavisados, iniciantes, vamos dizer assim, para ir com calma, para não denegrir ninguém, né, nos acusam assim, olha, mas vocês cristãos, vocês não sabendo responder todas as respostas que o universo pede, vocês acabam atribuindo tudo a Deus. Isso não tem lógica, isso é burrice. Isso acontece todo santo dia, padre. Exatamente. E justamente o cristão percebe que não é assim, né? Acho que foi visto esses dias o programa sobre os inimigos da alma. Exibimos aqui sobre os 3 inimigos da alma, né? O demônio, o mundo e a carne. Quanta tentação existe para o cristão de querer atribuir tudo a Deus e tudo ao demônio? Não. As coisas naturais têm as suas forças. Se nós pecamos, é porque nós queremos, né? Porque nós temos levar pelas tentações do mundo, não é verdade? As coisas naturais têm causalidade. Isso também nos remete também a Deus. Lembra do exemplo dos 90 mil reais. Só pode dar aquilo que tem. Se existe no ser humano a capacidade de criar, de fazer e colocar ordem, não veio do nada. Alguém deu ao ser humano a capacidade de colocar ordem, de criar, de fazer o bem, né? É justamente essa origem no Criador que nos faz perceber que tem que existir Deus. Ou seja, nossa vida humana é tão maravilhosa, né, que longe de excluir ao Senhor, o faz ser necessário, né? Isso não tem nada de científico. Muito pelo contrário, é a razão que me leva a isso, né? Não é uma atribuição infantil a Deus, né? Não é como a resposta de qualquer problema, não. É uma necessidade, além do qual a ciência não pode ir, né? E é justamente dos argumentos de São Tomás de Aquino, é justamente medir a perfeição de todas as coisas, os graus de perfeição. Isso é uma atividade científica? Exatamente. Um exemplo de uma xícara de café, né? Há cafés melhores que outros. Tem dentro do café que te faz acordar, não é verdade? Você pode tomar um café ruim num barzinho. Num barzinho ruim e um café excelente. Um café excelente, uma mistura maravilhosa. Há um café melhor que outro, isso é inegável. Certo. Se existe um grau de perfeição,
e partimos de um mínimo para um máximo, a perfeição se mede sempre a partir de um padrão. Né? Como é que eu meço uma distância? Estabeleceram-se padrões, não é verdade? Né? A linha mais que nós temos aqui é o sistema decimal, né? Métrico decimal. Estabelecer uma medida X para um centímetro, para um metro, para um quilômetro, é um padrão. Assim meço uma distância. Para eu medir perfeição, eu não posso colocar perfeições mínimas. Tem que partir de um máximo para um mínimo. Para eu perceber quanto que uma coisa é boa, é quanto que ela se aproxima do melhor. Lembra o exemplo do café. Tem um café excelente, um café mais ou menos e um café ruim. Quanto mais algo se aproximar do melhor, mais perfeito será. Certo. Né? Ao perceber no mundo, essa é a parte do ordenamento do mundo, né? Que é um pouco que está na terceira e na quinta via. E na quarta via, na verdade é a quarta via da perfeição. De Tomás de Aquino. Tomás de Aquino da perfeição. Né? Perceba que existe uma gradualidade de perfeição no mundo que me leva a perceber que existe um Criador. Tem que existir um máximo perfeito, a partir do qual eu consigo medir as perfeições do resto da realidade. Esse Criador, na qual é o nosso Deus, em todas as culturas, em todos os tempos, o homem de alguma forma se relaciona com ele. Vamos entrar agora então nesses argumentos mais antropológicos da existência de Deus, né? Isso, e aí eu queria acrescentar, quando o senhor discutir isso, a questão da moral. A questão da moral está presente quando a gente tenta achar Deus nesses argumentos? De modo extremamente presente. Vamos fazer dois elementos. O primeiro o religioso e depois o moral. Tá certo. Né? O religioso é evidente. Nenhum ser humano é capaz de viver sem absoluto. Podemos definir religião como a relação do homem com o absoluto. Esse mundo que nos circunda, a realidade que nós encontramos, por mais que nós nos aferremos a ela, ela não é tudo. E percebemos que precisamos de alguma coisa a mais. O ser humano, na vida religiosa, e por isso todas as culturas têm uma certa religião, tem que ter algum contato com algo que transcende a realidade. O ser humano é capaz de transcender a realidade. Isso é maravilhoso. Né? Nós podemos, com a nossa mente, superar o mundo sensível. E não é só imaginação. Né? Pense no exemplo dessa caneta que o senhor segura na mão. Eu chamo isso de caneta e posso atribuir o nome caneta às canetas existentes, às existidas e às que existirão. Certo. O conceito de caneta supera a caneta mesma. É um conceito universal. O homem supera a matéria. Né? Ao superar a matéria, o ser humano percebe que ele foi feito, né, na sua origem, na sua constituição antropológica, para superar a matéria. A matéria não nos satisfaz. Certo. E, por isso, tem um elemento religioso. Toda a cultura tem religião. E até o nosso mundo, que infelizmente é tão ateu, busca a religião. Pensemos nas ideologias do século XX. Exatamente. O nazismo, o comunismo. Todas essas culturas se apresentaram como religiões, praticamente. Tem um culto de Estado, tem as suas divindades, tem um absoluto que é a pátria, que é a doutrina que se reserva. O homem sempre se relaciona com o absoluto. E esse absoluto coloca no homem um dever. Perguntemo-nos, por que tantas pessoas, pensando na Segunda Guerra Mundial, fizeram coisas terríveis como ir para uma guerra com o sentido de obrigação? Para aquele sentido que eles tinham, aquele absoluto que era a sua pátria, os levou a dizer, eu tenho que defender minha pátria. Quer dizer, uma relação quase que transcendente com o Estado, com a prática, com a honra do seu país, com a bandeira. Exatamente, né? Quase transcendente. Não que o patriotismo seja errado, muito contrário, é uma coisa maravilhosa o patriotismo, né? Certo. Todo ser humano tem que defender a própria casa. Mas é um símbolo, um elemento que pode substituir a Deus. Pode substituir a Deus. Ou prazer, ou dinheiro, né? Nossa sexualidade desenfreada pode substituir a Deus. Mas, no fundo, o homem precisa de um absoluto. Algo que dê razão à sua vida. As drogas entrariam nesse aspecto? Drogas, vícios, um videogame. Pessoas que passam 20 horas por dia jogando videogame, né? Elas podem fazer desses elementos materiais o sentido de sua vida. Certo. Mas uma coisa é inegável, o homem não é capaz de viver sem sentido. Certo. E o sentido da vida determina as ações do homem.
né? E o senhor perguntava da moral. Certo. Vamos chegar no elemento da moral. A moral, quem sabe, seja a prova no ser humano que mais mostre a necessidade de Deus dentro da antropologia humana. Eu faço um exemplo para o senhor. Digamos que o senhor estivesse descendo uma rua, de repente o senhor percebe que cai uma senhora na rua, cai uma velhinha. Né? A nossa reação imediata de qualquer ser humano normal, É de tentar socorrer, ajudar. vamos lá ajudar essa velhinha. E se nós não o fazemos, experimentamos o remorso. Experimentamos que fizemos algo errado. Não somente porque nós não batemos na velhinha, nós não derrubamos ela, mas querer ajudá-la é algo que não é somente ensinado. Ateus ajudam as pessoas. Tivemos o caso recente, triste, da morte daquele jornalista, o Ricardo Boechat. Certo. Que a sua esposa deu testemunho de que ele é uma pessoa que fazia o bem a todos. Certo. E está na natureza humana querer fazer o bem. Creia ele em Deus ou não. Temos a experiência da moralidade. Né? A gente vê que o ato moral, para no ser humano, ele é visto como obrigatório. Kant chamava isso de imperativo categórico. Ou seja, é uma força, um imperativo, uma ordem, da qual eu não posso desvincular-me. Né? Vejo uma ação que eu tenho que fazer, ou algo que eu devo evitar fazer, e necessariamente o faço. Ou deixo de fazer. Agora pensemos bem, diácono. Se tudo fosse material, que razão tem fazer o bem ou evitar o mal? Infelizmente, vivemos num mundo onde toda a bondade e a maldade se julga a partir da lei. E sabemos que existem leis boas e leis ruins. Temos duas possibilidades. Ou o que fazemos, ele é um bem para nós e nos realiza como pessoa, ou é uma pura obrigação externa? Com o tempo, a pura obrigação externa não nos mantém felizes. Certo. Ao contrário, quando nós somos obrigados exteriormente a fazer as coisas, dá aquela sensação de tristeza, de não realização humana, de angústia. E o fazer o bem livremente nos dá uma sensação de alegria, de prazer, de felicidade. Né? Justamente o fazer o bem por fazer o bem, né, gera felicidade. Agora, esse fazer o bem não tem razão de ser, você não tem uma vida eterna. Que se a minha vida acaba aqui e o homem carrega esse peso, que razão existe de fazer o bem? Padre, nosso tempo está acabando. Eu quero uma última pergunta a fazer para o senhor, para a gente encerrar, mas eu já queria convidar o senhor para a semana que vem a gente continuar essa conversa. Com certeza. Esse Deus que ordenou de maneira bela todas as coisas, esse Deus que é inteligentíssimo e que a sua marca está visível na natureza, expressado na arte, esse Deus que nos impulsiona a viver próximo a Ele numa relação transcendente, digna, honesta e necessária para o homem, inclusive nos orienta e nos inspira, né, a dirigir a nossa moral para o bem e etc. Como eu tenho certeza que esse Deus é o Deus revelado na Bíblia, na qual nosso Senhor Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio aqui enviado por esse Deus e o Espírito Santo está na igreja até hoje. Como é que eu sei que a gente está falando da mesma coisa? Bom, existe a eterna discussão, né? O Deus dos filósofos e o Deus da revelação. Partamos de que a verdade é somente uma. Se a Bíblia, que cremos que é revelada, e poderíamos ser um grande tratado sobre as provas da revelação, né? O tratado de teologia fundamental, a razoabilidade da fé, né? Da nossa revelação, né? E essa fé que nos é ensinada, o Deus da revelação, é um Deus racional, um Deus que não se contradiz. De fato, a revelação é muito bonita por isso. A nossa revelação mostra um Deus bom, um Deus condizente com a experiência humana. Né? A minha razoabilidade, a minha razão vai chegar a um Deus ordenador, bom, inteligente, capaz de amar, que dá amor, que é pessoa. Me faz lembrar um texto maravilhoso que está na Metafísica de Aristóteles, uma obra super chata de ler. Livro 12, capítulo 7. Antiquíssimo. Antiquíssimo, 300 anos antes de Cristo. Onde fala que Deus é bom, que é verdade,
que é plenitude de vida. Né? Capítulo 7 do livro 12 da Metafísica de Aristóteles. Né? Esse Deus que eu encontro com a razão corresponde logicamente ao Deus da fé. Agora, não sempre a fé vai ser fé. Ela é uma aceitação do intelecto a uma verdade. Né? Agora, diz João Paulo II na Fisioterácio, a fé e a razão são duas asas que conduzem à mesma verdade. Se eu encontro a verdade da fé, necessariamente a verdade da razão não vai ser contraditória com a verdade da fé. Eu gostei que o senhor foi pelo caminho da verdade, porque primeiro que além de ser uma coisa só, o próprio Cristo disse, eu sou... Caminho, a verdade e a vida. Belíssimo. Né? Maravilhoso pensar, inclusive alguns, voltando ao design inteligente, teóricos, relacionam o design inteligência com o prefácio de São João. Olha que bonito. Né? No princípio estava a palavra, o logos, o termo em grego é logos, logos pode significar palavra, pode significar também razão, pode significar ordem, pode significar ciência, sabedoria. Além do que, quando São João escreveu isso em grego, esse princípio ele usou a palavra arqué. Enarché, enrologos. Né? Que é uma discussão filosófica antiquíssima, anterior que não dá tempo da gente agora, infelizmente. Seria maravilhoso, né? Mas olha, padre, eu vou pedir então a gentileza do senhor voltar na semana que vem. Nós falamos hoje sobre os argumentos da existência de Deus. Queria conversar um pouco com o senhor na semana que vem sobre os atributos, as características desse Deus. Pode ser? Com certeza, com Então, certeza. Por favor, nos dê a bênção para encerrar o nosso programa hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Obrigadíssimo. Só para não ficar aqui voado essa última informação rapidinho da arqué aí, é uma discussão pré-socrática. Né? Essa arqué era uma espécie de uma matéria comum que deu origem a todas as outras. Alguns filósofos pré-socráticos diziam que esse elemento comum inicial para todas as coisas, que era o ar, outro o fogo, a água, outro vai dizer que é o apeiron, o desconhecido, um termo grego para dizer desconhecido. Enfim, toda essa discussão filosófica que é muito interessante, é uma discussão anterior a Sócrates, portanto anterior a Cristo, e que, de certa forma, São João, não sei se ele teve essa intenção, isso eu não sei dizer, mas que ele resolve, porque no princípio era Cristo. Era Cristo. Né, Padre? Não é por aí? A razão de tudo é Deus.